Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Peter Pan, do J.M. Barrie. Essa foi a leitura que eu escolhi para tratar agora em outubro, porque nós passamos agora dia 12 pelo Dia das Crianças. Então, a princípio, todo mês de outubro eu procuro fazer uma leitura do mês da criança. Tem gente que faz do mês do horror, eu não sou muito de livros de horror, de terror, eu tenho alguns para ler, mas prefiro um livro infantil. Não sei até quando eu vou com isso, porque eu começo a perceber que eu tenho sim alguma dificuldade com a leitura infantil. Eu comprei alguns livros de criança porque meu filho, um dia vai ler e eu queria trazer uma leitura infantil de qualidade para ele. E então apostei nos clássicos infantis. Acho que eu não vou parar, mas realmente toda vez que eu pego, eu sinto que tem alguma dificuldade para mim. Mas enfim, Peter Pan é o jeito, parece que é correto de falar, mas aqui a gente fala Peter Pan, ou Peter Pan, e assim, não dá pra dizer que tá errado, né? Cada país vai ter uma variação no jeito de pronunciar. Me surpreendeu muito pela linguagem que eu encontrei aqui. Não consigo, até agora, tendo terminado de ler, definir a linguagem desse livro. Eu vou falar bastante para vocês sobre isso ao longo do vídeo, de várias formas de narrativa que eu encontrei aqui, que eu achei muito diferente. Senti que ele pode ser uma espécie de mix de coisas que eu já li aqui e ali, um estilo também bem próprio britânico, assim, na escrita, como eu já tinha sentido no Douglas Adams, por exemplo, mas é realmente muito diferente de tudo que eu já li. Então, me surpreendeu bastante a leitura desse livro. Como a maioria dos clássicos infantis, ele tem uma história que é atrativa para as crianças, uma aventura, mas ele tem muitas coisas e significações que vão acabar fazendo mais sentido para um olhar adulto. E eu gosto bastante de explorar isso, porque o autor, quando está escrevendo um livro que realmente faz muito sentido para ele, a gente sempre capta coisas que tem a ver com a vivência dele. E lendo aqui a introdução do livro, deu para ver que dá para fazer várias correlações dessa coisa de um menino que não quer crescer e a Terra do Nunca com o próprio escritor, com o próprio Barrie. Antes de continuar, então, eu queria explicar algumas coisas para vocês. A primeira é que este livro e qualquer outro que eu vier citar vai ficar na descrição desse vídeo o link para compra na Amazon, caso alguém se interesse por adquirir. Lembrando que toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam o meu canal. Meu link é comissionado, então se vocês comprarem qualquer coisa pelo meu link, mesmo algo que não foi o que eu indiquei, viajando através do meu link, comprando qualquer item na Amazon, vocês me ajudam, certo? Já deixo aqui meu muito obrigado para quem compra no meu link. Queria dizer também que esse vídeo vai ser assim, eu vou falar várias características do livro e depois vou passar um pouco para a sinopse, para a história mesmo, e mais pro fim do livro eu vou entrar em detalhes da trama que podem ser considerados os velhos spoilers. É sempre assim que eu faço, tá? Então se alguém de repente lá adiante não quiser saber de detalhes do vídeo, pode parar, eu vou avisar quando eu vou entrar em maiores detalhes, tá bem? Então esse foi um livro, gente, que eu vou dizer que, sinceramente, até a metade ele não tava me captando, tá? É um livro que eu tava empurrando a leitura, me esforçando para ler. Tava para mim monótona, não tava me cativando. Alguns livros e histórias simplesmente têm elementos que nos atraem, nos dão prazer de leitura e outros não. Mas o bom de seguir em frente decididamente num livro é que a gente pode se surpreender. Então, a partir da metade, o livro passou a ter realmente algo que me interessava e que me instigou bastante. E é isso tudo que eu quero conversar com vocês. Então, pelo menos o início da metadezinha, vocês podem ouvir o que é tão interessante, mas é mais ou menos a partir daí que eu acho que a trama vai se intensificando e alguém pode considerar um certo spoiler se já não viu o desenho animado da Disney lá dos anos 50, que eu não revi ele antes de fazer o vídeo, quero ver ele de novo, mas eu sinto que ele é bem fiel até, no que ele é possível ser fiel, porque tem elementos aqui que são muito fantasiosos, demais até para reproduzir. Eles não fazem sentido, eles só fazem sentido na escrita mesmo e não visualmente. Do texto introdutório dessa edição aqui da Zahar, que tá muito boa, tá? A história do J.M. Barrie, Quando ele era criança, ele parece que foi o 8º irmão. Ele vem de uma família bem numerosa de filhos.
e ele perdeu o irmão mais novo, morreu num acidente. Então, de certa forma, aí a gente já capta um pouco a essência de um menino que vai ser lembrado como sempre como um menino. Ele não vai crescer. Aquela imagem de criança ficou eternizada. Então, talvez essa possa ser, sim, uma grande origem do Peter Pan, né? Esse menino que não cresce, né? Então, talvez venha dessa figura do irmão que se perdeu há muito tempo e marcou muito a vida do Barry. Depois, na vida adulta, ele casou com uma atriz e parece que esse foi um casamento bem feliz, e ao que eu pesquisei, parece que esse casamento nunca foi consumado. A esposa era muito insatisfeita, obviamente, e acabou traindo ele, né, adulterando. O casamento depois foi... Eles se divorciaram, e Barry parece, até por elementos que aparecem aqui na escrita desse livro, um homem assexuado. Eu até procurei para ver se ele não seria homossexual de repente, mas ao que tudo indica, os historiadores, as pessoas que procuraram a história dele, ele não seria homossexual, ele seria realmente assexuado, ele seria uma pessoa que não tem esse tipo de interesse, e isso parece estar bem claro aqui no livro. Ele constrói muito bem as figuras masculinas, mas elas não parecem ter muito interesse sexual. Quem parece ter são as mulheres. Por mais que a gente esteja falando de um livro infantil, ele fala aqui em diversos momentos sobre esse interesse, essa coisa de se interessar romanticamente um pelo outro, e isso sempre parte das mulheres e nunca das figuras masculinas. Vou falar um pouquinho mais disso, adentrando nos personagens e no enredo da história. A primeira vez que esse livro surgiu, então, na verdade, não surgiu como livro, a história, né, surgiu em 1904 como uma peça de teatro. Então, tem várias coisas que acontecem aqui no livro que a gente percebe que se encaixariam muito bem, muito bem numa apresentação em público. E depois, em 1928, é que ele surgiu como livro. Sendo que já haviam sido escritos outros textos pelo Barry da história do Peter, mas realmente ele se tornou um clássico nessa edição aqui. Parece que até Monteiro Lobato também fez uma versão brasileira que ficou muito boa, nunca li, mas parece que ela foi fiel à história, mas com os elementos nossos aqui. Então, indo um pouco, como eu falei, para a sinopse, né, para a história do livro. A gente vai ter aqui uma família, já no início do livro, uma família típica inglesa, lá do ano de, 1900, talvez, e vai ser composta pelo senhor e a senhora Darling, acho que é assim que fala, Darling, não sei, que são o pai e a mãe da família, e 3 filhos, a Wendy, que é a mais velha, o João e o Miguel, que é o menorzinho. Além deles, existe nessa família uma babá, que é conhecida como Naná. E essa babá é bem atípica e já é um dos elementos, assim, vamos dizer, um pouco fantásticos do livro. Ela é um cachorro. Então, esse cachorro, ela é a babá da família. Mas percebam que aqui já está carregado de simbolismos também. A Naná, ela é um cachorro, mas de certa forma ela parece representar um pouco aquela figura da doméstica que é distanciada da família, porque essa sociedade inglesa, assim como a gente percebe em outros livros, como o da Jane Austen, por exemplo, a gente consegue perceber traços de uma sociedade bem fechada, bem ortodoxa, que as classes sociais eram muito importantes, e como a Naná era um cachorro, ou talvez numa história real de uma família representasse aquela doméstica que tem uma classe social inferior, ela era tratada de uma forma diferente. Ele fala isso no livro, né, que muitas vezes a Naná tá coberta de razão, mas principalmente o pai da família gosta de ter uma distância, porque o que os vizinhos vão pensar. Então, ele tem sim várias críticas sociais relacionadas à estrutura familiar ou coisas que talvez fossem preconceitos na época. Outro personagem que eu não quero me esquecer e já vou falar agora, que a gente pode falar, é o próprio narrador. O narrador nesse livro, ele é em terceira pessoa, mas ele, de certa forma, é um personagem do livro, porque ele opina demais, tá? Ele é um narrador que
ele entra na história, ele é um narrador que nos induz muitas vezes, ele quer trazer a gente para a opinião dele, ele tem dúvidas sobre o que ele deveria pensar, ele fica ponderando as coisas enquanto ele está explicando. Isso eu não me lembro de ter visto. Eu sei que Machado de Assis, por exemplo, conversa com o leitor, né? Mas aqui ele é um narrador que ele até entra em dúvidas em relação ao que pensar dos personagens. Tem um momento que ele diz, nossa, eu não consigo respeitar essa mulher, a senhora Darling. Olha como ela se humilha diante dos filhos. Eu vou desprezar ela. Aí lá pelas tantas ele diz assim, não, eu não consigo fazer isso. Na verdade, ela é a personagem que eu mais amo, né? Mais a gente ama o Peter, a gente ama o Andy, mas a senhora Darling, ela é a melhor. Então é um narrador que muda de opinião. Por exemplo, na página 57, ele tá falando de um feito que os piratas fizeram. E aí ele diz assim, os historiadores é que vão decidir até que ponto o Gancho, todo mundo não se esquece, já vou falar daqui a pouco do Capitão Gancho, né? Gancho pode ser culpado por sua tática nessa ocasião. Se houvesse esperado na colina até o horário apropriado, ele e seus homens provavelmente teriam sido massacrados. Antes de julgá-lo, é preciso ser justo e levar isso em consideração. Tá vendo que ele vai nos induzindo ao que pensar antes de julgá-lo. O Gancho talvez devesse ter feito contar aos adversários que pretendia usar um novo método de ataque. Por outro lado, isso, ao destruir o elemento surpresa, teria tornado sua estratégia vã. Portanto, é muito difícil decidir a questão. Viu como ele está indeciso? Por mais relutante que eu me sinta, não consigo deixar de admirar a inteligência que concebeu um plano tão ousado e a genialidade perversa com que este foi levado a cabo. Então, é muito legal esse narrador. Realmente, para mim, é um dos pontos altos do livro, porque ele induz, ele tem dúvidas, ele discute a questão. A senhora Darling, então, é outra personagem que é a mãe das crianças. Ela, com certeza, é uma mulher idealizada, porque ela é aquela mãe super afável, embora ela tivesse uma babá muito competente para ajudar ela, então ela consegue ser essa mãe tranquila, que só cuida do carinho, né, tem isso, mas ela é uma personagem muito afável, muito doce, porém, ela também é extremamente controladora, ela tá sempre muito preocupada com o que os filhos estão pensando, ela tem um poder que ele diz que todas as mães têm, de à noite poder ajeitar as gavetas, vamos dizer, os pensamentos dos filhos enquanto eles dormem, como se fossem gavetas. Então, ele faz umas construções assim que não teria como mostrar num desenho uma mãe arrumando os pensamentos das crianças. É uma coisa que só cabe no mundo escrito mesmo, imaginário. Então, ela vai organizar os pensamentos e é assim que ela descobre a figura do Peter Pan indo visitar as crianças, passando no imaginário delas. Ele também descreve algumas coisas muito esquisitas da senhora Darling, que ela tem tipo um beijo aqui no lateral da boca que ninguém consegue receber. O que isso significa, né? Então, tem algumas coisas assim que são até difíceis da gente visualizar. Ele fala que a cabeça dela, a mente dela, é como aquelas bonequinhas russas ou chinesas, sabe? Que tem uma dentro da outra. E lá dentro tem uma caixinha pequenininha que ninguém consegue acessar. De certa forma, ele fala um pouco essas coisas dela, porque ele fala muito da individualidade da personagem que o casamento não pôde tolir dela. O Sr. Darling não tem acesso a esse pensamento que fica fechado lá na mente da esposa. Depois tem um momento muito esquisito que ela vê o Peter entrando pela janela e a primeira vez que ela vê ele entrando, ela reconhece no rosto dele o rosto de algumas mulheres que não têm filhos ainda ou algumas mães. Porque isso, né, também é uma linguagem muito simbólica, se a gente pensar, não é para uma criança compreender, mas talvez esteja falando daquela liberdade de quem ainda não tem filhos. Ele entra muito nesses tópicos de casamento, responsabilidade. O livro, ele gera todo em torno disso, e não só na figura do Peter, da questão de não querer crescer e assumir responsabilidades ou matrimônio ou relacionamentos. Ele fala até das consequências de quem já assumiu isso, como a senhora Darling, o senhor Darling, de quem resolveu crescer. Ele explora muito esse mundo e sempre com esse viés parece um pouco maculado, como se crescer realmente tirasse algo de bonito da vida. Então a gente tem as três figuras das crianças, sendo que a Wendy, como a mais velha, ela vai assumir também esse papel maternal com os irmãos, com o Peter e com os meninos da Terra do Nunca, né? Então a Wendy, ela é uma mãe, ela é uma espécie de mãe.
ela pessoalmente se vê mais do que isso. Ela parece ter uma atração pelo Peter, mas isso não é recíproco e, na verdade, as mulheres acabam caindo na visão dos homens muito mais como uma visão maternal. Até o Gancho uma hora chega a dizer que gostaria de ter uma mãe como a Wendy. Então, ela é muito essa figura. Parece que o Barry mesmo tenta recapitular para si mesmo essa imagem da mãe. Ele ama a mãe, ele até escreveu um livro sobre a própria mãe, então tudo para ele, na visão que ele tem da mulher, a mulher ocupa esse lugar maternal. E tem o Peter, né, que é a figura clássica da criança para sempre, que não quer crescer. Às vezes a gente até brinca com alguém, né, essa pessoa vive na terra do nunca, né, ou tem o espírito de quinta série. Então ele não quer crescer e ele não tem muita explicação. E o Barry vai falar isso várias vezes no livro, que ele é um mistério, a vida dele é um mistério, não se entende qual é o passado do Peter. Ele não tem memória, ele não guarda as memórias nem dos acontecimentos que ele acabou de viver. E talvez por essa falta de memória, ele não consegue construir uma experiência e se tornar um adulto. Parece que pra gente se tornar um adulto, a gente precisa lembrar, né? Dizem que a velhice nos torna sábios, porque a gente tem esse acúmulo de vivências. Então, o Peter, ele não tem esse acúmulo de vivências. Ele viveu muitas aventuras, mas ele não recorda de nenhuma. Então, ele é uma figura de um menino eternizado. No entanto, o Peter é uma figura muito interessante porque ele tem uma autoridade, ele tem uma ação bem masculina no livro. Ele vai conviver na Terra do Nunca com os meninos perdidos, que são uma tribo de meninos que são seguidores do Peter. O Peter é uma espécie de capitão deles. Esses meninos saíram daqui, da nossa terra, e se perderam algum dia e foram parar na Terra do Nunca. Seria uma espécie de orfandade, meninos que ficaram órfãos e vão viver para sempre como meninos. E eles são meninos bem crianças. Já o Peter, ele estaria assim naquele limiar, porque ele assume um papel de provedor, de protetor e até de educador, mas um educador bruto. Ele xinga os meninos e diz: se comportem, vocês têm que me chamar de senhor. Então ele tem aquela ideia de pai autoritário e clássico da antiguidade, né? Ele parece bem um pai. E ausente também, porque enquanto a Wendy, ela fica com esses meninos na Terra do Nunca, o Peter some para fazer as aventuras dele, volta para casa, dá um oi para todo mundo, assim, meio como quem não quer nada. Então ele é o clássico pai de família. E o Sr. Darling, que tá faltando eu falar dele, né, que é o pai da família da Wendy, do João e do Miguel, ele é um homem que parece ser o terror do Barry, o que todo o homem está destinado a ser quando se torna um adulto. Ele é um homem medíocre, ele é um homem simplório, ele fala isso com todas as letras, ele é muito simplório, as crianças não respeitam ele só se preocupa com dinheiro. Quando eles têm mais um filho, ele se preocupa se vai ter dinheiro suficiente para sustentar mais um filho. Ele é muito orgulhoso e muito vaidoso e sempre se preocupa com o que os vizinhos vão pensar. Então, ele, na verdade, é uma figura mal acabada de um homem que se tornou adulto, mas não se tornou maduro. E ele acha que, talvez na sociedade inglesa que ele vivia, isso fosse muito comum nos homens. Ele sabe tudo sobre o mercado financeiro, o que, na verdade, não é saber nada. Achei bem engraçado isso. E então, esse pai de família, ele é um zero à esquerda, parece que é a figura do adulto que Barry tanto despreza e entende que o casamento é essa espécie de tolimento da liberdade das pessoas. Então ele tem realmente algo contra isso. O que acontece é que o Peter, ele vai aparecer com a Sininho, que é a fadinha dele, lá na janela dessas crianças. E ele vai acabar levando elas, então, para essa viagem na Terra do Nunca, deixando os pais e a Naná muito tristes por essa fuga que eles tiveram. Então, todo o livro vai se passar nessa história e nas aventuras que vão acontecer na Terra do Nunca. Eles saem voando pela janela e vão voando até a Terra do Nunca, e a Terra do Nunca tem habitantes divididos mais ou menos em 3-4 grupos, que seriam os piratas, dos quais eles são capitaneados pelo Capitão Gancho, que, na minha opinião, é de longe, disparado, o melhor personagem do livro. Me identifiquei muito com ele. O Capitão Gancho eu já conhecia da Disney, mas escrito aqui no livro, ele tem, assim, umas particularidades, assim, muito interessantes que o filme não pode passar.
Eu vou comentá-la com vocês. E lá também tem os índios, os peles vermelhas, ou os picanines, os índios peles vermelhas picanines, que do português mesmo parece ser a origem da palavra, seria pequeninos, tá? E teria as sereias também. Além disso, claro, tem os animais. O Capitão Gancho é o arqui-inimigo do Peter, e ele realmente parece mais um adulto que o Peter é esse antagonismo dele. Gancho tem pavor de um crocodilo, que um dia o Peter, numa batalha, cortou a mão dele, caiu pro crocodilo, e o crocodilo persegue o Capitão Gancho pra comer ele um todo. E o Capitão Gancho tem pavor desse crocodilo. Só que esse crocodilo, ele engoliu um relógio que faz tic-tac. Então, toda vez que o crocodilo aparece, o Capitão Gancho pode ouvir o tic-tac dele se aproximando e se afasta e sai correndo. Só que ele teme que um dia esse tic-tac vai acabar, porque vai acabar, né, a carga do relógio. E então ele vai parar de ouvir e esse vai ser o fim dele. E isso, claro, tem um simbolismo também, né? A questão do relógio e a questão do tempo que persegue esse adulto, que inveja e tem raiva da figura do Peter justamente por ser uma criança, por ser livre. O Capitão Gancho, ele tem um gancho na mão, ele tem um cabelo escuro, negro, mas ele diz que ele tem uma beleza, ele tem um rosto magro, olhos claros, azuis e melancólicos. A melancolia é uma palavra que o autor escolheu usar muito para a figura do Gancho. E tem um momento do livro que eu achei muito legal, que o Gancho está enfrentando o Peter. O Capitão Gancho, por mais que seja um vilão que dá medo em todo mundo, ele tem vários medos estranhos. Ele tem medo do próprio sangue, que tem uma cor esquisita, medo de ter maus modos, que ele estudou em Eton, uma escola inglesa que, né, faz cavalheiros, talvez aquele gentleman. Então ele é um personagem que se preocupa muito com estar sendo, apesar de mal, com bons modos. Quem e o que é você? Perguntou o capitão com uma voz rouca. Eu sou a juventude, eu sou a alegria, respondeu Peter num impulso. Sou um passarinho que furou a casca do ovo. Aí o autor, opiniático, entra e diz: isso, é claro, não faz o menor sentido. Mas, para o infeliz Gancho, era a prova de que Peter não tinha a menor ideia de quem ou o que era. Isso era o máximo dos bons modos. Eu achei, assim, o livro tem várias frases, assim, muito nonsense, assim, sabe? Mas, na verdade, apesar do autor dizer que não faz o menor sentido, para mim, faz o maior sentido como símbolo. Realmente, o Peter explicando, eu sou a alegria, eu sou o passarinho que furou a casca do ovo, parece não fazer sentido para explicar o que ele era. Mas, como um símbolo, faz completo sentido. Ele simbolizar a juventude. E a gente sabe que a juventude, ela é arrogante. Nós vivemos numa época que a juventude é mais do que nunca valorizada, e essa juventude, ela tem essa característica de ser irreverente, né? E é assim que Peter ele é irreverente, ele até respeita, tem regras de honra, e como disse o Capitão Gancho, bons modos, mas ele é extremamente soberbo. A Sininha, eu não falei dela, né? Então a Sininha, essa fada, o livro é cheio de fadas na Terra do Nunca, ela é extremamente irritada. Ela é muito insolente, ela diz que ela é muito pequena, então só cabe um sentimento nela, ou é um sentimento bom, ou é um sentimento ruim, e ela odeia o Wendy, e a Wendy sabe disso, porque a Sininho, assim como a maioria das personagens femininas do livro, elas são romanticamente apaixonadas pelo Peter, e o Peter não tá nem aí, ele despreza isso, né, e a Wendy e a Sininho, elas se odeiam. A Sininho, diversas vezes, ela tenta, de fato, matar a Wendy, sabe? E quando a Sininho faz isso, a gente pode pensar nessa rivalidade que o autor deixa muito claro que as mulheres têm de um modo terrível. As sereias que habitam a ilha no Lago das Sereias, na Terra do Nunca, elas também não gostam da figura da Wendy, elas não gostam da figura dos meninos, com exceção do Peter, porque elas também são apaixonadas por ele, e elas tentam matar o Wendy, porque elas não se gostam. Então, ele pinta as mulheres do livro como as únicas que realmente têm esse interesse sexual, e elas têm também esse ciúmes terrível que chega a ser
carneficento, assim, sabe? O Peter, então, ele vai duelar com os piratas, com os índios, mas foi a partir da metade do livro, que agora eu vou entrar realmente em detalhes da trama, que eu comecei a achar realmente interessante a história, tá? Primeira passagem, então, que me chamou mais atenção é quando eles vão pro Lago das Sereias. O livro é cheio de figuras bonitas, tá? Nessa edição da Zahara, é cheio de desenhos, de ilustrações, talvez tenham sido até as ilustrações originais. E aí a Wendy tá lá com os meninos perdidos, o Peter, e ela tá fazendo uma coisa que da época pra mulher era muito importante, né? Ela tá sendo mãe, então ela costura as meias, ela faz a comida, ela limpa a casa, esse é o sonho dela, é isso que ela quer. Mas ela também gostaria de se relacionar com o Peter, e como eu falei, o Peter não dá bola pra isso, ele tem horror, porque de certa forma se relacionar seria um pulo pra vida adulta, então o Peter foge disso. E eles estão num lugar que se chama Pedra do Abandono. E eu fiquei assim, por que Pedra do Abandono? E ele explica. Pedra do Abandono é quando os piratas levavam alguém pra ser deixado nessa pedra. Quando a maré subia, a pessoa morria afogada. Então, esse livro, gente, é como um livro de criança antigo, assim como Pinóquio e outros livros que eu já andei fazendo resenha aqui, de infantis, eles nessa época não tinham medo de falar de violência, de brigas de faca, de sangue, de carneficina. Ele usa esses termos, tá? Então, para a nossa geração assim mais politicamente correta, esses livros podem ter essa questão indigesta, pais que não gostam de falar disso para os filhos, mas nessa época eu acho que não estava nem aí, era isso que as crianças gostavam mesmo, e o autor não tem medo de falar em duelos de matar. Peter matou muitos piratas, a morte está presente no livro o tempo todo. Então, uma das líderes dos Picanines, né, que é os Peles Vermelhas, era a Princesa Tigrinha. E a Princesa Tigrinha foi raptada pelos piratas e ela estava indo para ser abandonada na Pedra do Abandono. E essa foi uma parte que me conquistou muito no livro, porque pela linguagem, ela seria largada na pedra para morrer ali. E um fim que, para uma pessoa de sua tribo, era mais terrível que a morte pelo fogo e pela tortura, pois não estava escrito no livro sagrado dos Picanines que nenhum caminho que levava ao eterno campo de caça passa pela água, mas o rosto de Tigrinha estava impassível. Ela era uma filha de chefe e tinha que morrer como uma filha de chefe, simples assim. Em poucos segundos de brutalidade, a linda menina estava sobre a pedra. Ela era orgulhosa demais para resistir quando sabia que seria em vão. Então, o que eu gostei aqui primeiro, né? Essa espiritualidade que ele respeita muito dos indígenas, né? Não havia nenhuma descrição no livro que dissesse que algum caminho pelas águas leva para o eterno campo de caça, né? O eterno campo de caça parecia a tal vida eterna que os índios aguardavam. Só que ela tem uma atitude super estoica, né? Ela não vai reclamar nem se opor, ela vai aceitar o final dela, de olhos bem abertos, de peito aberto, caminhando firmemente para isso. Então eu achei muito sensacional, assim. E o Gancho, como eu falei, né? O Gancho, então, ele é uma figura melancólica. Apesar dele ter conquistas, né? Conseguir lutar contra o Peter, contra os meninos perdidos, mesmo em momentos que ele supostamente deveria estar feliz, ele tá introspectivo, ele tá incomodado com alguma questão, ele pensa demais, ele se diferencia dos outros piratas, ele fala que ele era diferente espiritualmente deles. Que homem incompreensível. Aquele era seu momento de triunfo, mas não havia júbilo em seus movimentos. Gancho sentia uma profunda melancolia. Ele muitas vezes ficava assim quando refletia no navio, em meio ao silêncio da noite. Era porque se sentia tão terrivelmente só. Esse homem inescrutável se sentia mais sozinho do que nunca quando estava rodeado de seus capangas. Socialmente, eles eram tão inferiores. E aí Gancho está se perguntando de novo sobre aqueles medos que eles têm de não ser uma pessoa que tinha bons modos. A gente vê que ele é um cara que construiu um personagem que tinha uma autoconsciência muito grande. E ele diferencia muito isso com a figura de um capanga dele, que era o Barrica,
E o Barrica era um pirata simplão, assim, ele não se perguntava sobre nada, ele disse que ele era burro, mas na verdade ele era um personagem simples, ele era um homem simples, ele não se perguntava a respeito de nada, muito diferente de Gancho, que ele era muito autoconsciente e estava sempre se perguntando se ele já conseguiu atingir aquele ideal que ele visualizava para si mesmo. E ele fica se perguntando, e se perguntando, e se perguntando, e aí ele diz assim, Gancho continuou a pensar no problema, pois era como um cão farejador que não desistia nunca. O que fazia com que Barrica fosse uma gracinha? Uma resposta terrível surgiu de repente. Seriam bons modos? Então ele fica com um questionamento na cabeça e aquilo não sai. Tem momentos que ele se emociona também com a música ou com o próprio Barrica. Ele olha a simplicidade dele e começa a chorar. E ele odiava o Peter. Tem um momento que ele tá prestes a matar o Peter, só que o Peter tá dormindo, assim, que nem uma criança. E ele diz que se emociona com a beleza da situação. Não porque ele gostasse do Peter, mas porque ele acha a situação muito idílica. Ele diz assim... Sabia tocar piano até muito bem. Devo admitir com franqueza que a natureza idílica da cena o tocou profundamente. Então esse livro, de uma forma geral, ele discute vários tópicos sobre a infância, sobre o tempo, sobre a memória. No fim do livro, de novo, né, mais um detalhe da trama, então se alguém não quiser, pare. O Peter vai visitar a Wendy já adulta. E a Wendy, ao encontrar o Peter, ela chora porque ela percebe que ela cresceu e aquela infância se foi há muito tempo. E ela pede desculpas para Peter. Eu vou dizer que o jeito que ele escreveu realmente se tornou muito emocionante, né? Passa para nós um sentimento de como se a personagem realmente tivesse perdido algo que nós reconhecemos que nós perdemos também da infância. Então, o narrador, ele tem essa... Barry, ele tem essa forma de demonstrar como, com pesar, que todo ser humano em algum momento perde a infância. E isso é algo muito triste. Ele realmente tem ele preza muito pela infância e ele menospreza muito vários aspectos da vida adulta. Então foi um livro que eu gostei no fim das contas, porque no início não foi muito fácil, mas depois eu gostei demais de alguns detalhes da trama, da linguagem e especialmente da figura do Capitão Gancho. Mas com certeza o livro não me convenceu pela mensagem, porque eu sou bem o oposto disso. Eu valorizo o amadurecimento e a velhice e tenho sim dificuldade com pessoas que parece que vivem na terra do nunca, né? O não querer amadurecer, que o Barry admira, eu não gosto. E acho que o Peter, justamente por ser essa figura, eu mais me afastei dele, se tornou alguém que eu tive relutância, não consegui gostar do personagem. A ideia da Terra do Nunca não me agradou. Eu gostei do livro, mas assim, a ideia de uma infância para sempre, ela realmente não me agrada, essa contrariedade à natureza, sabe? Eu gosto mesmo do amadurecimento, como dizia São Paulo, né? Quando eu era criança, eu via as coisas como criança, entendia como criança, mas agora eu sou adulto e abandonei as coisas de criança. Então, eu gostei muito do livro, mas sou muito diferente do autor, né? A gente percebe que o autor, ele tem mesmo eu não sei porquê, aí teria que ter um psicólogo para entender esse homem, mas ele realmente tinha um menosprezo pelo crescimento, pela tal da maturidade, e acho que ele construiu uma história que simbolicamente explica isso muito bem, esse sentimento que ele tinha. Então a gente fica aqui minha recomendação, sim, não só para as crianças, mas para adultos, que é um livro que tem muita simbologia e coisas que são difíceis mesmo de acessar pela linguagem. Como eu falei, foi uma linguagem que me surpreendeu demais, não consigo enquadrar ela num padrão, ela é bem esquisita, mas fica aqui minha recomendação, então, pro mês da criança. Digam nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam e o que me recomendam. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, obrigado por me acompanharem até aqui. Até o próximo vídeo.